Você também chega no fim do dia completamente cansado, mas quando você para pra pensar no que fez, parece que não fez nada de verdade, apesar de estar com a cabeça cheia. Isso também está acontecendo comigo, e o motivo é porque nós estamos consumindo muito mais do que vivendo. Não é cansaço de tanto trabalhar ou de tanto estudar, é o cansaço de quem ficou o dia inteiro consumindo coisas. Vídeo, música, notícia, podcast, stories. A gente não para um segundo, mas ao mesmo tempo nós não saímos do lugar. Ainda assim, nossa mente está cheia de coisas que vimos, ouvimos e lemos, só que quase nada fica, porque a gente não absorve, não reflete e, principalmente, não coloca nada em prática. E pensando nisso, eu comecei a reparar em mim mesmo, nos meus próprios comportamentos, e o que eu vi foi bem estranho. Eu não consigo ficar parado sem colocar alguma coisa. Quando eu estou esperando, pego o celular. Tô comendo, coloco um vídeo. Vou dormir, coloco uma música bem baixinho só pra relaxar. E o pior, às vezes eu pego o celular sem motivo nenhum. Não tô procurando nada, não tô com vontade de ver nada específico. Eu simplesmente pego, abro qualquer coisa e fico ali. E em poucos minutos já passou 1 hora e eu nem vi. Mas não sou só eu. Você provavelmente faz isso também. E não é falta de força de vontade. Pelo menos, não é só isso. Tá mais pra falta de autoconsciência. Usar o celular o tempo todo é tão normalizado que a gente nem percebe o que isso está fazendo com a gente. Ou você já se perguntou por que eu estou pegando o celular? Por que eu preciso escutar algo o tempo todo? Ou por que me incomoda tanto ficar no silêncio? A resposta para essa pergunta é simples, mas bem pesada. Sinto te informar que nós temos um vício. E eu não tô brincando. O que chamamos de passar o tempo é, na prática, o mesmo mecanismo de qualquer outro vício. Não tem diferença entre você abrir no Instagram sem querer e uma pessoa acendendo um cigarro por impulso. Os dois estão respondendo a um gatilho com um comportamento automático para aliviar um desconforto. Claro que as consequências não são as mesmas. O cigarro é muito mais prejudicial. Mas não te incomoda não ter controle sobre si próprio? Não te incomoda ser escravo dos seus desejos? Não te incomoda viver em um ciclo de gatilho, comportamento e recompensa? Você sente um leve tédio, uma ansiedade pequena, um segundo de quietude, depois pega o celular. Você assiste um vídeo sobre ansiedade, assiste outro sobre rotina e outro sobre foco. E você sai de cada um com aquela sensação boa de que alguma coisa mudou. E essa é aquela dose pequena de estímulo que interrompe aquela sensação ruim. Só que não mudou nada. Você sentiu por alguns minutos que estava mais consciente, mas você está no mesmo lugar, e aí vem outra dose, e mais uma, e você vai empilhando conteúdo sem absorver ou aprender nada, porque o objetivo nunca foi aprender. O objetivo era parar de sentir o desconforto. O desconforto, no caso, é ficar sozinho com você mesmo, com seus pensamentos, com silêncio e com tédio. A gente foi tratando esse estado como insuportável, que ele precisa ser preenchido o tempo todo. Só que é nesse período de tédio que você se desenvolve, enquanto o conteúdo que você consome para descansar cansa seu cérebro. Ele continua trabalhando, processando imagem, áudio, informação, estímulo. A diferença é que agora ele está fazendo isso sem nenhum propósito. É como se você estivesse exausto e ficasse fazendo flexão. Você acha que está descansando, mas está se cansando do mesmo jeito. Eu sei que quando consumimos uma ideia, dá uma sensação parecida com a de estar evoluindo. Só que se nada vir atitude, provavelmente vai continuar só como um estímulo. A cabeça precisa de espaço para transformar a informação em alguma coisa real. Se entra muita coisa o tempo todo, não dá tempo de conectar, de pensar, de entender o que aquilo tem a ver com a sua vida. Quanto mais você faz isso, menos você tolera o silêncio. Tipo, quando você era criança não era bem mais de boa ficar sem o celular? Só que o limiar vai abaixando. O que antes era um tédio pequeno que você aguentava, começa a parecer insuportável. Nós estamos literalmente perdendo a capacidade de ficar com nós mesmos. Mas vamos falar um pouco sobre o que é consumir. Porque consumir não é algo ruim. Consumir é receber. É pegar o que alguém produziu e fazer alguma coisa com aquilo. O problema é que o que a gente consome entra por um ouvido e sai pelo outro. Tipo, tem conteúdo que a gente esquece em 2 minutos. A gente termina um vídeo e já nem lembra o que ele era. Mas também tem aquele livro que muda a forma como a gente enxerga o mundo. Um filme que fica na cabeça por dias. Ou até um vídeo que faz a gente pensar durante semanas. Então eu não acho que consumir seja o problema.
Se eu faço vídeos, é justamente porque acredito que um bom conteúdo pode fazer diferença na vida de alguém. O problema começa quando consumir ocupa o espaço de viver, porque existe uma diferença muito grande entre assistir uma experiência e ter uma experiência. Você pode assistir 100 vídeos sobre fazer amigos e continuar sozinho. Pode ver uma viagem incrível pelo celular e nunca sair de casa. Pode consumir a ideia de uma vida diferente sem nunca dar um passo para viver ela. E talvez seja isso que esteja acontecendo com a gente. A gente passa tanto tempo recebendo experiências dos outros que sobra cada vez menos tempo para criar as nossas. Se continuarmos assim, vamos lembrar mais das ideias dos outros, da vida dos outros, do que das nossas vidas. Eu não vou te dizer para deletar o Instagram, não acho que isso resolve, mas tem algumas coisas simples que fazem diferença. A primeira é consumir menos. Deixar alguns espaços vazios no dia sem preencher com nada. Quando você estiver esperando, fique esperando. Quando você for dormir, fica no escuro por 10 minutos antes de colocar alguma coisa. A segunda é consumir melhor. Quando você consumir, consome com intenção. Você escolheu aquilo, não tá só preenchendo o silêncio. E depois, e isso faz uma diferença absurda, você para um segundo e pensa sobre o que acabou de consumir. Não precisa ser nada elaborado, pode ser só uma pergunta. O que ficou? O que eu acho disso? Isso muda alguma coisa em mim? Se você quiser ir um passo além, escreva. Só o ato de colocar em palavras o que você consumiu já força seu cérebro a processar de verdade. E aí a informação vira sua. A primeira coisa que vai aparecer é desconforto. O silêncio vai incomodar, o tédio de lascar. E isso é um bom sinal. É sinal de que você está começando a perceber o quanto precisava de barulho para não sentir nada. Depois disso, algo interessante acontece. Você começa a ter pensamentos seus de novo. Não pensamentos sobre o que você viu. Não reflexos de opinião de influência. Pensamentos que partem de você, do que você está vivendo, do que você quer. E agora eu te faço uma provocação. Esse vai ser mais um vídeo que você vai só consumir e não vai mudar nada na sua vida. Porque eu não quero que depois desse vídeo minha vida continue a mesma. Falar sobre isso sem fazer nada a respeito seria hipocrisia da minha parte. Então eu vou me propor um desafio e eu quero te convidar a fazer junto comigo. 2 semanas sem consumo passivo, sem música de fundo, sem Instagram, sem YouTube, sem vídeo enquanto come ou antes de dormir. Se eu usar, eu anoto o momento, o motivo, o que eu estava sentindo antes de abrir e em 2 semanas eu volto aqui para mostrar tudo isso para vocês. O único consumo permitido nesse período são livros e textos apenas 1 hora por dia. Não é sobre produtividade, não é para você usar esse tempo para ser mais eficiente. Se você quiser, tudo bem. É só para você se acostumar a existir sem estímulo o tempo todo. Vai incomodar, provavelmente no segundo dia você vai querer largar, mas se você aguentar o desconforto, você vai começar a perceber algo que talvez você tenha esquecido, que você é uma companhia boa para você mesmo, que seus próprios pensamentos têm valor, que você não precisa de conteúdo para preencher cada segundo. E eu vou te dar 2 dicas para te ajudar nesse desafio. Tem 2 apps que eu vou usar e que funcionam bem para isso. O primeiro é o Forest. Ele é um aplicativo onde você vai plantar árvores e essas árvores têm um tempo para crescer. Durante esse tempo você não pode usar o celular, senão ela morre. Então, se você falhar, você vai conseguir visualizar isso, o que já é bom. Mas é melhor que você não falhe, né? E que você fique o tempo que você colocou fora do celular. O segundo é o OneSec. Ele coloca alguns segundos de pausa antes de você abrir qualquer aplicativo da sua escolha. No caso, eu vou colocar ele no Instagram. E ele também pode tirar algumas coisas que te distraem em algum aplicativo. No caso, eu vou colocar nos shorts do YouTube. Parece pouco, eu sei, mas isso já ajuda bastante a você não fazer as coisas sem pensar. O OneSec, ele vai te dar a chance de escolher conscientemente se você vai abrir aquilo ou não. Lembre-se, a sua vida não está acontecendo na tela, ela está acontecendo aqui, agora, enquanto você assiste esse vídeo. E talvez a coisa mais importante que você possa fazer depois de terminar de me ouvir seja simplesmente não abrir nada. Enfim, se você gostou, deixa o like, e se você quiser fazer parte do desafio, se inscreve que daqui 2 semanas eu vou postar o vídeo da minha experiência. E aí você aproveita para deixar nos comentários como foi a sua experiência também. Enfim, daqui 2 semanas a gente se vê de novo. Valeu!